Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula. Espero que vocês tenham passado uma boa semana e espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula. Hoje, como eu falei com vocês na semana passada, nós vamos ver um pouquinho sobre as vogais, mas antes de entrarmos nas vogais, veremos um pouco sobre as consoantes, que possuem uma leve modificação, não só no meio delas, como também na parte final de cada uma delas. Okay? Então, antes de nós irmos para a nossa aula, eu gostaria de convidá-los mais uma vez à oração, pedindo a ajuda do nosso Deus para o estudo de sua palavra logo em seguida. Vamos orar? Senhor, nós rendemos a nossa mente mais uma vez ao Senhor, pedindo a tua ajuda e a tua graça para que cada um de nós possamos crescer um pouco mais no conhecimento desta língua que o Senhor escolheu para revelar a tua vontade ao teu povo no Antigo Testamento. Em nome de Jesus, nos ajude, nos abençoe. Nós pedimos. Amém. Amém. Então vamos à nossa segunda aula. Caso você tenha dúvidas, não deixe de me escrever nesse e-mail aqui abaixo e enviar tanto de uma maneira gravada, né? Caso você tenha Gmail, você pode gravar o áudio, como também pelo Facebook você pode mandar uma mensagem de áudio caso você tenha a sua pergunta para me fazer, ok? Então vamos à nossa aula. Bem, pessoal, nós retomamos hoje aqui de onde paramos na semana passada. Lembrando que semana passada nós demos uma olhada no vocabulário todo, né, até a letra Tav. Começamos na letra Aleph e fomos até a letra Tav e paramos nessa página, a página 31. Então hoje nós vamos retomar do ponto 1.3, tratando sobre as letras hebraicas que possuem mais de uma forma. E como eu disse para vocês no vídeo da semana passada, algumas letras hebraicas possuem mais de uma forma, chegando a possuir 4 formas uma mesma letra, que é o caso da Kaf, que é essa segunda letra que vocês veem aqui, que foi mencionada inclusive no início da lição passada. Então eu vou ler o texto e a gente vai comentando à medida que o texto transcorre. Como já foi dito anteriormente, algumas letras podem ter 2 ou 3 formas diferentes. Quando isso acontece, embora permaneçam a mesma letra, podem mudar também a forma correspondente em português. As letras que sofrem essas alterações são, aí as letras que vocês já aprenderam: Beit, Kaf, Men, Nun, Pe, Tzad e Shin. A diferença dessa para o Sin é que no Sin o pontinho está do lado esquerdo da letra, né? E no Shin o pontinho está do lado direito. Então ele vai comentar uma por uma, alguma delas eu já mencionei na aula passada, mas é bom para que a gente recorde. Então a primeira letra, a letra Beit, além da forma já conhecida, que é essa daqui, que nós já vimos na aula passada, fazer ela um pouco maior aqui, lembra que ela tem essa leve curva e um traço em sua base e uma leve sobra aqui no finalzinho. Ela não fecha imediatamente assim, que é a letra Kaf, não é? Mas ela tem uma leve sobra adiante, não é? Então isso formando a letra Beit. Pode aparecer com um ponto no interior dela. Então, se não é possível ver no vídeo, pela qualidade talvez da sua internet, o ponto é esse daqui. Então, a letra Beit, com um pontinho dentro dela, e esse pontinho é chamado na língua hebraica de Dagesh. Ele é chamado de Dagesh Lene, em algumas ocasiões, e de Dagesh Forte. E, inclusive, na língua inglesa ou em outras línguas que estudam o hebraico, a palavra que é usada, por causa do latim, é forte também. De modo que, no estudo geral da língua hebraica, esse pontinho, que é o nosso ponto, né? Ele vai sempre ser chamado de Dagesh Lene ou Dagesh Forte. E o Dagesh sempre tem a função de tornar a letra um pouco mais forte do que naturalmente o seu som é. Então ele continua dizendo, ainda que tanto um quanto o outro devam ser transliterados pela letra B, tanto o Beit sem o Dagesh quanto o Beit com o Dagesh devam ser transliterados pela letra B, na leitura possuem sons diferentes. O Beit, com o ponto no meio dele, ele tem o som de B, como na palavra benefício. Sem o ponto, não é? O Beit sem o ponto, porém tem o som de V, como na palavra vegetal, e é também chamada de Veit. Então é comum os estudiosos, né, da língua hebraica chamarem essa letra de Veit e essa letra, que é a mesma, a única diferença é o ponto dentro dela, de Beit. E ela vai possuir essa diferença, ok? Quando acontece uma, quando aparece a outra? Uma
Uma dica interessante é que o dagesh, a letra com o pontinho dentro dela, sempre vai aparecer no início de uma sílaba. Então nós temos, por exemplo, consoante e consoante, duas consoantes hebraicas, e no meio delas uma pequena vogalzinha, certo? Isso formando então uma sílaba hebraica. O dagesh sempre vai aparecer na primeira e não na última. Okay? Então, por exemplo, se nós escrevemos a palavra... deixa eu colocar um pouco mais acima aqui. Bo, por exemplo, né? Ou ben. A gente vai ver o significado disso daqui a pouquinho. A palavra ben. A palavra ben, ela sempre virá... Perceba que nós temos consoante, não é? E consoante. Consoante bet e consoante nun final. Lembra que o nun é assim, e o nun em sua forma final, que vocês vão ver daqui a pouquinho, é assim. É um outro consoante. Essa daqui é diferente do vav, que vem apenas até a linha. A diferença do vav para o nun final é que ele passa da linha. Isso a gente vai ver daqui a pouquinho, mas o que é importante para a gente agora é que nós temos uma consoante começando e uma consoante terminando, e uma vogal aqui embaixo, que é equivalente à nossa letra E. Ok? A nossa letra E. Vocês vão aprender sobre as vogais daqui a pouco nessa mesma aula. Então, uma consoante, outra consoante, formando uma sílaba. Como o beit está começando uma palavra, que essa palavra aqui, eu já vou dizer já para você, ela é a palavra filho em hebraico, ela deve vir com o dagesh, porque ela está começando uma sílaba. E sempre que ela começa uma sílaba, a consoante aparece com o dagesh. E se ela aparece no final? Uma outra palavra, por exemplo, é a palavra av, cujo significado é pai. Né? Dessa palavra, por exemplo, vem a palavra Avraham, não é? Abraão, ou Avmelech, que é Abimeleque, não é? E outras palavras que começam com Av. Perceba que aqui o beit, ele não possui o dagesh no meio dele, não é? E por isso ele possui esse som de V, de V, Av, e não Ab, ok? É curioso que no aramaico, uma leve flexão, uma leve alteração dessa palavra faz com que ela reapareça e termine com a vogal A, dando a palavra Abba, que nós encontramos inclusive na oração do Pai Nosso ensinada por Jesus. Então perceba que aqui nós temos consoante e consoante. Uma consoante que inicia, uma consoante que encerra, lembrando que é nessa ordem que as palavras são escritas em hebraico, ok? E como ela está encerrando, ela não pode vir com o dagesh dentro dela. Então a regrinha básica é essa. O dagesh inicia uma sílaba e sem dagesh termina uma sílaba, ok? Dagesh inicia, sem dagesh termina. Então nós temos aqui o beit com o dagesh dentro dele e o beit sem o dagesh dentro dele. Som de B, som de V, ok? Muito bem. A segunda letra que ele menciona, ponto B aqui, é a letra Kaf, ok? Letra Kaf. O Kaf, descendo um pouquinho mais aqui, o Kaf possui outras 3 formas já apresentadas, não é? Uma delas apenas com um ponto dentro, e outras 2 que se encontram sempre no final das palavras, como segue. Essa forma aqui que vocês estão vendo. Com o ponto dentro, o Kaf deve ser lido com a letra C, na forma em que ela é utilizada na palavra casa. Sem o ponto, e em suas formas finais, essa letra também é conhecida pelo nome de Kaf, mas ela é lida como Raf em sua leitura, e sua leitura produz um som semelhante ao J no espanhol, não é? Como no nome Jesus, ou CH no alemão, como na palavra ich, não é? Eu. Não é possível descrever com palavras escritas o som exato dessa letra, daí a necessidade da sua pronúncia. Okay? Então, as 4 formas de se escrever o Kaf são essas, né? Nós temos esse Kaf aqui, que é o Kaf que aparece sempre no final das sílabas, e ele tem o som de Jesus, não é? Como se pronuncia em espanhol, ou José, o Kaf com o dagesh dentro dele, que tem o som de casa, esse som de C de casa, e esse daqui, como também na palavra ich, não é?
no alemão. Ich liebe dich, eu amo você. Esse som de aspirado, não é? De J ou CH na língua alemã. E na sua forma final, ele aparece com um ponto dentro dele ou com 2 pontos dentro dele. Um ponto semelhante ao Dagesh e um sinal semelhante ao Sheva, que nós vamos ver daqui a pouquinho também, que é uma vogal semelhante à letra E, ou uma vogal muda muitas vezes na língua hebraica. E aqui elas também vão possuir esse som de J ou de CH, esse som de não é? Mais aspirado, Ich ou Jesus, não é? Ou José. Essa é a letra final. Lembrando que as letras hebraicas, elas possuem formas quadráticas. E pensando numa forma quadrada, a gente poderia escrever a letra Kaf assim dentro dela, não é? Dentro de um quadrado, ou ela com o seu Dagesh. E quando ela aparece no final de uma palavra, ela sempre cai para baixo da linha, dessa maneira aqui. Imagine você então que nós temos a linha aqui, e nós temos a letra Aleph, e nós temos a letra Gimel, e nós temos a letra Kaf, e nós temos a letra Yod, e nós temos a letra Lamed, perdão, e nós temos a letra Kaf final. A letra Kaf final sempre virá para baixo da linha, assim como a parte de cima da letra Lamed, ela passa acima da linha. Então, esse é o diferencial desse traço um pouco mais alongado do Kaf final, ok? Então, esse é o Kaf e essas são as 4 maneiras que nós temos de escrevê-lo. Muito bem, a próxima letra que ele menciona aqui, a letra no ponto C, é a letra Men. Lembrando aqui da maneira como nós escrevemos o Men, nós começamos na parte de cima, fazemos uma leve voltinha e terminamos aqui. Imagine o quadrado aqui assim. Ou imagine uma linha onde nós escrevemos a letra Men, perdão, dessa maneira aqui. Nós começamos com um leve tracinho na base, subimos, fazemos uma curva e uma voltinha, um tracinho aqui, terminando dessa maneira aqui. Esse daqui é o Men, ok? Vocês perceberão, eu vou ler agora para vocês, que o Men, na sua forma final, ele virá dessa maneira. Como um quadrado, bem parecido com um quadrado mesmo, né? Alguns fazem um tracinho para fora aqui, para lembrar esse tracinho aqui da letra normal, né? Da letra que aparece no início e no meio das palavras. Mas esse, então, é o Men final. Escrevendo ele mais uma vez, nós fazemos uma base, né? E a sua forma fechando o quadrado aqui embaixo. Forma bem quadrada do Men. Então, voltando aqui ao livro, ele coloca da seguinte maneira. O Men não sofre alteração sonora, apenas modificações na forma quando se acha no final das palavras. É representado assim, veja a forma quadrada como ele aparece aqui. Qual é a diferença do Men final para o Kaf final e para o Beit e o Veit? A diferença é que o Beit, a gente percebe, a gente já leu, que quando ele não vem com um pontinho dentro dele, ele tem o som de V. O Kaf, quando ele não tem o pontinho dentro dele, ao invés do som de C em casa, ele vai ter o som do J em Jesus, não é? O Men, quando ele tem alteração da forma de se escrever, ele não muda o som, ele permanece com o som de M, ok? O som de M. A única diferença é que ele tem a sua forma mudada quando aparece no final da palavra. Se você já estudou a língua grega, você lembra que existe uma leve semelhança na língua grega com as letras, com a letra S, não é? Ou sigma, da maneira como ele aparece no início de uma palavra, como por exemplo na palavra Sofia, não é? E o sigma, quando ele aparece no final de uma palavra, como por exemplo na palavra Jesus. Perceba que em Jesus nós temos aqui o sigma aparecendo no meio e o sigma aparecendo no final. Ele possui 2 formas. A gente tem então na língua hebraica a mesma coisa, não é? O Men, quando ele aparece no início de uma palavra, ok? E o Men, como ele aparece no final de uma palavra, ok?
Uma forma legal de perceber o men final é na palavra Elohim. Vou mostrar ela aqui para vocês, que é muito conhecida e muito comum. Começa com a letra Aleph, depois a letra lambda. Vou escrevê-la sem aqui as vogais, uma vez que vocês ainda não aprenderam as vogais, apenas com as suas consoantes. Nós temos aqui Elohim. Daqui a pouquinho vocês vão conseguir ler isso daqui quando nós colocarmos vogais nela. Mas perceba o men final aqui, Elohim, não é? Ela se escreve assim em português. E perceba que o M, pelo fato de aparecer no final, ela tem o nome mudado, ok? Então essa é apenas a única observação a ser feita com relação à letra men. A seguinte é idêntica, as observações são idênticas à da letra anterior. Na letra nun, da mesma maneira que o men, ela sofre alterações na forma quando está no final das palavras. E é representada dessa maneira. A única diferença dela, voltando mais uma vez aqui à nossa folha, fazendo uma linha, não é? A única diferença é essa. Quando o nun aparecer no meio de uma palavra, não é? Ela sempre virá dessa maneira, ou no início. E quando ela aparecer no final, ela vai ter também esse tracinho, mas ela vem para baixo. Assim como o kaf vem para baixo da linha, assim como o lamed sobe para cima da linha, assim também o nun ele desce, ok? Então, nun, inicial e também no meio das palavras. Não faça o nun assim, porque senão ele vai aparecer com o kaf, ok? Então, nun quando estiver no início ou no meio das palavras, e nun quando estiver no final das palavras. Nunca faça o nun dessa maneira aqui, ok? Porque senão você tem a letra vav, ok? Que se você encerra o nun na linha, você tem a letra vav. Então ela sempre será lida ou transliterada como um W ou como um V, não é? Agora, quando você desce um pouco mais abaixo, então você tem a letra nun. Eu mostrei uma palavra para vocês agora há pouco, vou colocá-la mais uma vez aqui, que é a palavra filho na língua hebraica, não é? A palavra filho. Começamos com o beit e o nun final. Tem uma vogalzinha que vocês vão ver daqui a pouquinho, o dagesh, por isso se fala ben e não ven, não é? Ben, aparece aqui o nun final, então. Ok? Então essa é a observação relacionada à letra nun. A próxima letra é a letra P. O P com um ponto dentro, o ponto é o dagesh, né? Tem o som de P na palavra português. Mas sem o ponto também é conhecido como Fê e tem o som de F. Quando no final das palavras sempre tomará essa forma aqui e terá o som de F, ok? Ou de PH. Ele até coloca uma nota de rodapé aqui dizendo que algumas gramáticas transliteram como PH, que é o som de F, né? Como em farmácia ou Felipe, que começam com as letras PH e tem esse som de F. Então, o P, que possui essa forma bastante quadrada também, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Ele pode ter duas formas. Essa forma aqui sem o dagesh dentro dele, que é igual ao som de F, e o P com o dagesh dentro dele, que possui o som de P mesmo. Por isso muitas pessoas vão chamar essa letra de P e essa letra aqui de Fê, embora elas sejam idênticas, mas possuem formas diferentes. Quando é que o P vem com dagesh e o P vem sem o dagesh? Com a mesma regra do beit, né? Quando o P vem com o dagesh, quando ele está começando uma sílaba. E o P vem sem o dagesh quando ele está encerrando uma sílaba, ok? Se ele começa uma sílaba, tem um pontinho. Se ele termina a sílaba, não necessariamente a palavra. Aliás, nunca a palavra, porque se o P estiver terminando uma palavra, ele vai ter essa forma aqui, ok? O P final. Nós temos uma linha, vou mudar a cor aqui, nós temos a linha, nós temos o P com o dagesh, o P sem o dagesh e o P final. Lembra que o P final é semelhante, não é, ao kaf final, é semelhante ao nun final. Agora nós temos também o P final descendo abaixo da linha. E o P final, tanto o P
quanto o F terão esse som de F. O único que tem o som de P, de fato, como na palavra palavra ou português, esse som de P é o P quando ele vem com o dageshzinho dentro dele, ok? Muito bem. A próxima letra, então, é a letra tsad. A letra tsad é modificada apenas quando se encontra no final das palavras. O tsad não muda o som, o tsad ele permanece, né, com assim como quando ele aparece no meio da palavra, e quando ele está no final da palavra, ele está assim. E se você quiser imaginar a linha também, as linhas estão assim. Saiu um pouco aqui, né? Deixa eu fazer novamente. O tsad, quando no começo e no meio das palavras, e o tsad, quando no final das palavras, ok? O som dele sempre será o som de TS ou ZZ, não é? Como na palavra pizza, ok? Pizza, esse som de ts, esse é o som do tsad, tanto no começo quanto no final de uma palavra. Próxima letra, indo já para os finalmente aqui, é a letra shin. Shin. Tem o som de X na palavra xícara, mas nunca como X na palavra táxi, ok? Nunca o som de xi. Ela pode aparecer com um ponto no lado esquerdo e assim passa a ser chamada ou a chamar-se sin. Quando isso acontece, passa a ter o som de S e toma a seguinte forma. Neste livro, ela será transliterada por um S com um acento agudo para diferenciá-lo da letra samek, que é um S também na língua hebraica, que também é transliterada pela letra S, não é? No nosso alfabeto. Então, nós temos o shin com um pontinho do lado direito. Então, do lado direito é certo, não é? Shin. E todas as vezes que o shin estiver com um pontinho do lado esquerdo, então está errado, não é shin, mas sim sin, com esse som de S. Ok? Shin e sin. A letra mesmo, a letra hebraica que existe é essa. A letra sin é uma alteração desta daqui. Ok? E dependendo do contexto, dependendo da palavra, ela vem tanto com um som, com um som como com o outro. A letra shin, por exemplo, é a letra que aparece na palavra shalom. Que se escreve dessa maneira aqui. Mais uma vez, o men final. Depois a gente vai ver então as vogais, não é? Essa daqui é uma vogal, essa daqui é outra vogal, mas perceba, sh, não é? Chá, chá, L, não é o som de L, na letra lamed, shal, aqui a letra O é a vogal O, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e o men final, não é? Então, essa daqui é o shin, esse daqui é o vogal A, então nós temos chá, chá, esse daqui é o L, não é? O lamed, shalom, shalom. Depois vocês vejam as ligações, shalom, o M final. Então, perceba o shim aqui na palavra shalom, significa paz. Não é? Muito bem, então, tendo explicado já a letra Shin, as observações finais que ele apresenta na página 32 são estas. Outras letras do alfabeto hebraico podem aparecer com um ponto no interior, modificando um pouco o som e suas funções. Contudo, neste momento, não devemos nos preocupar com isso. Quando necessário, explicaremos a sua função. E a última observação é esta. Deve-se destacar ainda que as letras modificadas, por se encontrarem no final das palavras, são denominadas finais. Ou em hebraico, sofi. Ok? Sofi, como se escreve nessa letra aqui. Ó. Perceba o samek e a letra O. E aqui é um P, não é? Mas veja que dentro dela não há o dagesh. Então não se lê sopi, mas sofi pela ausência do pontinho ou do dagesh dentro dela. Então são chamadas de sofi, letras sofi ou letras finais, não é como nós as chamamos na língua portuguesa.
para diferenciá-la das outras. Então veja a seguir o nome de cada uma delas. Então nós temos essas letras aqui no início da página 33. Elas estão assim: Kaf final ou Kaf Sofi, Haf final ou Haf Sofi, Men final ou Men Sofi, Fe final ou Fe Sofi, Nun final ou Nun Sofi e Tzade final ou Tzade Sofi. Nós vamos optar pela expressão Tzade final sempre, para que não nos esqueçamos, né? Mais adiante no estudo da língua hebraica, com várias palavras novas, a gente vai evitar mais uma, que é desnecessária para o nosso estudo, e vamos usar apenas a expressão final, que vai ficar um pouco mais fácil de nós guardarmos. Mas se eventualmente eu mencionar, ou outro mencionar, algum outro professor, ou vídeo, ou palestra que vocês assistirem na internet, a Tzade Sofi, vocês se lembrem então que ele está tratando dessa letra Tzade, que aparece sempre no final das palavras, ok? Esse quadro aqui é bastante especial porque ele vai resumir tudo aquilo que a gente viu no início dessa aula. Ele vai mostrar a forma básica, que é o Beit com o pontinho dentro e o Veit sem o pontinho, e ele vai falar sobre o som, né? Muda de B para V. O Kaf na forma básica, Kaf na forma modificada e o Kaf no final. E é também aqui qual é o som da letra, ele vai explicar direitinho isso aqui. O Men na sua forma básica e o Men na sua forma final, permanece sempre M. O Nun na sua forma inicial e na sua forma final, permanece sempre com som de N. O P na forma básica, P na forma modificada vira F, e o P na forma final, né, muda de P para F. O Tzade, que apenas muda de forma inicial para a forma final, mas permanece com o som de TS, não é o som de Tsi. E o Shin, na sua forma básica e na sua forma modificada como Sin, que muda o som de X para S. Shin e Sin, ok? Então, se você quiser, eu fiz isso quando estudei a língua hebraica, isso me facilitou bastante decorar. É você tirar um xerox dessa página, se você já possui a gramática, se ela já chegou, se não, espere chegar. Caso você não tenha pedido a gramática, não deixe de me pedir no e-mail do nosso curso, hebraicoonline@gmail.com. E caso você não tenha condições de comprar a gramática, já me solicite que eu escaneio essa página, eu tiro uma foto dessa página e mando por e-mail para você. Uma vez que eu te mandei, imprima essa página, a página 33, imprima a página 33, recorte esse quadro, faça como é que nós chamamos? Uma emplastificação, uma plastificação disso daqui e guarde com você. Talvez faça um xerox reduzido para que possa ficar um pouco menor e caber no bolso ou na carteira. E sempre dê uma olhada para isso. Ou tire uma foto você mesmo, guarde no celular, enfim. Isso para que você não tenha que ficar toda hora voltando a esse vídeo aqui. Faça da maneira que lhe for mais conveniente. A ideia é se valer desse diagrama, desse quadro, para facilitar a memorização dessas formas modificadas e formas finais dessas letras hebraicas que aqui estão, ok? Muito bem, indo para a nossa próxima página, a página 34, antes de irmos para lá, apenas a introdução dela aqui, ponto 1.3.2, o exercício para a memorização das letras com mais de uma forma, preencha as lacunas da tabela a seguir, evitando olhar para a anterior. Então esse é apenas um exercício para você fazer quando você estiver com a gramática em mãos, ou me solicitar essa página fotocopiada para eu enviar para você, ok? Faça esse exercício colocando aqui as formas assim como solicitado na página anterior. A partir do ponto seguinte, 1.4, ele passa a mencionar o valor numérico das letras hebraicas. As letras hebraicas possuem também valor numérico. Não há números no alfabeto hebraico, não existe número 1, 2, 3. Os números na língua hebraica são escritos sob a forma das letras, ok? Então veja o quadro completo abaixo com as letras, nome e transliteração adotada, possível significado e valor numérico correspondente. Então esse quadro que vocês têm aqui abaixo é um quadro completo sobre tudo aquilo que nós temos visto até aqui, ok? Dessas letras finais. Agora que nós teremos, então, é um quadro completo de tudo aquilo que foi visto. A primeira letra, então, que ele menciona é a letra Aleph. E a letra Aleph, como a gente já viu há pouco, ela não possui som, aliás, na semana passada, né? Ela não possui som nenhum, né? Não possui som algum.
em nossa pronúncia. Ela é transliterada por esse sinal que é semelhante ao apóstrofo, não é, em nossa língua. E o significado literal da palavra Aleph é boi, não é? A palavra Aleph em hebraico é a palavra boi. Não é? Se você quiser falar boi em hebraico, você fala Aleph, não é? E o valor numérico para ela é o número 1. Então, todas as vezes que você quer escrever o número 1 em hebraico, você escreve a letra Aleph. Aleph é igual a 1. Beit é igual à letra 2. E o significado de Beit, ou Beit, né, é casa. A gente não vai dar tanta atenção agora a esses significados, ok? Boi, casa, camelo, porta, janela, gancho. Perceba que cada uma dessas letras, elas possuem um significado também, embora elas não são apresentadas com esses significados apenas por meio do símbolo, ok? Por exemplo, quando se quer escrever casa, não se coloca apenas a letra Beit, mas se escreve Beit ou Bait, não é? Na língua hebraica, não é? Bethlehem, como por exemplo, né? Casa de pão, de onde vem a nossa palavra Belém. Bethlehem, Lehem é pão em hebraico, e Beth, como a gente já viu, é casa. Então depois você dá uma olhada aqui, mas apenas por curiosidade. O meu foco agora é apresentar o valor numérico para vocês, ok? A terceira letra do alfabeto hebraico é a letra Gimel. E Gimel tem o valor numérico de 3, perdão. Gimel, 3. Dalet, 4. Re, 5. Vav, 6. Zain, 7. Heit, Heit, 8. Teit, 9 e Yod, 10, ok? Então, de Aleph, da letra Aleph à letra Yod, nós temos os números de 1 a 10 em nossa língua, ok? Então, se você quiser ler comigo, contando nos dedos, né, nós temos Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Re, ok? Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Re. Cada letra é equivalente a um dos números. Aí depois nós temos, não é? A sequência, não é? Vav, Zain, Het, Tet e Yod. Ok? Então, essas 10 primeiras letras do alfabeto hebraico são equivalentes aos 10 primeiros números também. Aí depois nós temos Kaf, que é equivalente a 20. Aí você pergunta, como é que eu escrevo 11? É só eu colocar Yod, que é igual a 10, e a letra Aleph. Eu tenho 10 mais 1 é igual a 11. Ok? Kaf mais 1 é igual a 21. Lamed mais Aleph é igual a 31. Porque o Lamed equivale-se ao 30. O Men ao 40. O Nun ao 50. E a hora que você quiser então contar 53, por exemplo. Então você junta o número de 50, a letra referente ao 50 que é o Nun, e mais a letra referente ao 3 que é Gimel. E você tem, então, Nun com Gimel, não forma palavra nenhuma, mas é o número 53, ok? E a sequência, na verdade, é só repetição disso. Você vem até o Tzadeh, que equivale a 90, e você tem o Kof, que equivale a 100, o Resh, que equivale a 200, o Shim, que equivale a 300, e o Tav, que equivale a 400. E a junção dessas letras, assim como são nos algoritmos, nos números romanos, né, que nós usamos o X, o I, o V para representar os nossos números também, é feito na língua hebraica da mesma maneira, ok? A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso aqui abaixo. A utilização de letras como numerais. Os numerais hebraicos são escritos como qualquer outra palavra, por extenso, como veremos mais adiante em um capítulo próprio. As letras, por sua vez, ainda que possuam valor numérico, não foram utilizadas no Antigo Testamento com esse propósito. Esse uso começa a aparecer em moedas do período dos Macabeus, ou seja, cerca de 150 anos antes de Cristo. Quem nos dá essa informação é o Guilherme Kerr, na sua gramática elementar da língua hebraica, não é? Na página 6, que é uma das gramáticas mais antigas, a língua hebraica que nós temos em português. Okay? Atualmente, o valor numérico das letras é utilizado na Bíblia hebraica para identificar capítulos e versículos, o que pode ser feito com a utilização de apenas uma letra ou a soma de duas ou mais, vindo sempre a de maior valor em primeiro lugar,
como os exemplos seguintes. Ele dá, por exemplo, aqui, só o Yod equivale-se a 10. Se você tem Aleph Yod, ou Yod Aleph, não é? Porque sempre é da direita para a esquerda. Yod Aleph, você tem 10 mais 1, 11, não é? Yod Beit, 12. Yod Gimel, se tivesse, seria 13. Assim por diante. Nós temos o Kaf, que equivale-se ao 20. Kaf Aleph, igual a 21. Kaf Veit, igual a 22. E assim por diante. É um detalhe que ele coloca aqui que eu acho curioso, é esse daqui, que nós temos o Kof, que equivale a 100, o Ain, que equivale a 70, e o Re, que equivale a 5. Então, 175, 175. Kof equivale a 100, mais uma vez. O Nun, que equivale-se a 50. E o Re, mais uma vez, que equivale-se a 5. 155, ok? E aqui no final você tem um exercício para fazer, para poder se exercitar um pouquinho com relação ao valor numérico das letras. Muito bem, indo para a parte final então da nossa aula, nós entramos nas vogais. Como nós mencionamos na semana passada, o nosso objetivo hoje, além de falar das formas modificadas e finais de algumas letras do alfabeto hebraico, seria olharmos também para as vogais da língua hebraica, ok? Então, vamos à leitura do texto que está a partir da página 37, ok? Do nosso livro-texto aqui. Como vimos no capítulo anterior, o alfabeto hebraico não possui vogais. É formado apenas por consoantes. Mas com o passar dos séculos, à medida que a língua hebraica deixava de ser utilizada, foram sendo inventados sinais vocálicos para conservar a pronúncia correta das palavras que estava sendo perdida. Esses sinais são denominados massoréticos, por terem sido inventados pelos massoretas, não é? Que significa intérpretes, que eram eruditos judeus que viveram entre séculos V e X depois de Cristo. Os sinais que prevaleceram desde o sétimo século depois de Cristo e ainda estão em uso são denominados tiberienses. E isso tudo está melhor descrito e mencionado nessas gramáticas aqui, não é? Nós temos uma introdução à leitura do Antigo Testamento, do Lawrence Bowden, não há tradução para o português dessa daqui, mas há essa do Paulo Mendes, que é Noções do Hebraico Bíblico, bastante conhecida, é antiga também na nossa língua, e essa gramática elementar da língua hebraica, do Hollenberg e Budi. Na página 8, eles mencionam, bem como esses demais aqui, nas páginas aqui mencionadas, algumas coisas sobre os massoretas. Uma rápida procura também na internet fará com que você conheça um pouco melhor do trabalho cuidadoso e bastante interessante que esses homens tiveram durante muito tempo no copiar do texto bíblico e também no vocalizar, não é, do texto bíblico do Antigo Testamento. Seguindo, então, ele coloca da seguinte maneira: a pontuação do texto bíblico com sinais massoréticos fez com que ele fosse chamado texto massorético, não é? Abreviado como TM, para diferenciá-lo do anterior, sem vogais e outras formas de pontuação. O texto mais antigo é denominado consonantal, por conter apenas consoantes, que são essas que a gente tem aprendido e visto até aqui. A partir de agora, então, nós veremos alguns sinais, né, chamados de sinais massoréticos, alguns pontos e traços que formam as vogais, na verdade, da língua hebraica, e o que possibilita para a gente a leitura com um pouco mais de fluidez, não é, e compreensão. Então, os tipos de vogais. No TM, no texto massorético, é possível encontrar, além de outros vários sinais, 10 vogais. 10 vogais. Nós possuímos 5 em nossa língua, né? A, E, I, O, U. 10 vogais, divididas em longas e breves, e uma semivogal, que nós já vimos há pouco aqui atrás. Vejamos a seguir a forma, o som e o nome de cada uma, para que seja possível distinguir bem quais são as vogais utilizadas nos exemplos dados. Em vez de uma consoante hebraica qualquer, utiliza-se a letra Aleph. No ponto 2.1.5, utilizaremos as vogais com todas as consoantes hebraicas. Então vamos mergulhar nisso agora. Então aqui na página 38 nós temos essa pequena tabela aqui nos ajudando a compreender de uma maneira melhor cada uma dessas vogais. A primeira delas é a vogal Kametz Gadol. Kametz Gadol. Perceba que ele dividiu as vogais em vogal longa e vogal breve. Aparecem as semivogais aqui embaixo,
mas nós vamos dar mais atenção, em primeiro lugar, às vogais longas e breves. Perceba que nós temos 5 longas, que são o A, E, I, O, U, longa, e o A, E, I, O, U, breve. Ok? Então não muda, não se inventa uma vogal nova, além dessas A, E, I, O, U. Elas são formadas nas classes de A. Nós temos várias da classe de A, temos aquelas que são da classe de E, onde nós encontramos I também, e temos aquelas que são da classe de O, onde nós encontramos o U também. Então, Kametz Gadol. Kametz Gadol seria o nosso A. Deixa eu escrevê-lo aqui numa folha em branco, um pouco maior, para que você possa compreender melhor. Utilizando então a letra Aleph, lembra que a letra Aleph não possui som nenhum. O Kametz Gadol, ele possui esse tracinho aqui. É como se fosse uma letra T, não é? O Kametz Gadol, então, ele tem o som de A. Ok? Som de A, como na palavra Kal. Kal. Ok? A. Som bem aberto, som de A. Nós temos a próxima letra, é a letra Tsere. Eu vou colocar tudo aqui, fica um pouco maior, mais fácil de ver. Mais uma vez nós temos a letra Aleph, consoante Aleph, e a letra Tsere. Eu vou fazer ela um pouquinho mais grossa aqui para melhor visualização. Essa letra então se chama Tsere, como você vê aí na sua gramática, e ela tem o som de E, como na palavra V, não é? V, ok? E, esse som bem aberto, não é? E. Nós temos também a vogal Hirek Gadol, e aqui eu vou usar a caneta porque são 2 sinais. Hirek Gadol, nós temos um pontinho, um só, abaixo da consoante, e mais a letra Yod aqui ao lado, ok? Yod aqui ao lado. E a junção, preste atenção, a junção de Yod e mais esse pontinho formam a vogal chamada de Hirek Gadol. Hirek Gadol, que é equivalente ao I, como nós temos na palavra vi. Eu vi. I, ok? Ele é transliterado com o I com acento circunflexo, o ser é transliterado com o E e um tracinho acima, assim como o Kametz Gadol é transliterado com a letra A e um tracinho acima dela. Esse tracinho acima é o que indica que essas vogais são longas, ok? São longas e não breves. Se você tiver dificuldade de decorar as transliterações, não tenha tanta preocupação. O mais importante é você associar esse símbolo à letra A, como em Kal, e esse símbolo à letra E, como em V, e esse símbolo aqui como I, na palavra vi, ok? A próxima letra é a letra Holen. Holen. Holen possui apenas um pontinho no alto, ao lado esquerdo da consoante, da letra. Nós temos a vogal lá em cima. Ela possui o som de O, como na palavra O, pos, pos. E se translitera, né, com a letra O e um traço em cima dela, indicando que essa letra é uma letra longa, uma vogal longa. E a última, então, das vogais longas é a vogal Shurek. Shurek eu vou colocar com caneta aqui também, porque ela aparentemente possui 2 sinais. Um deles é o Vav, mas não é o Vav, ok? Porque ele possui um pontinho dentro dele, nos indicando que essa letra aqui, que é a letra Shurek, na verdade é a vogal U, como nós a lemos na palavra lua, ok? E ela se translitera com a letra U e um acento circunflexo em cima dela, ok? Peguei um pouquinho mais aqui. Então, essas são as letras, as vogais longas, ok? Nós temos aqui, então, se você tem o livro aberto, me acompanhe junto, mas nós temos aqui o Kametz Gadol, Sere, Hirek Gadol, Holen e Shurek, ok? A, E, I, O, U. Então percebam os pontos. 2 pontos embaixo da consoante é igual a E. 2 pontos, E. Um pontinho embaixo com o Iod do lado é I. Um pontinho no alto, não mais abaixo, como a gente vê aqui no E e no I, mas um pontinho no alto é O.
ok? E o vav, com o pontinho dentro, é o u. E esse Tzinho, não é? Essa letrinha que parece um T, que é o Kametz Gadol, nada mais é do que a letra Aleph, perdão, a letra A, não é? A gente já viu essa vogal aqui há pouco, quando nós escrevemos a palavra Shalom. Lembra? Shin com o Kametz abaixo dela. Olha ela aqui, ó. Shá, e aí nós temos o final da palavra, Shalom. Aqui nós temos o Shin, mais a vogal Kametz Gadol, não é? Shá, ok? Muito bem. Agora as vogais breves. Vamos pensar nas vogais breves aqui. Agora eu vou usar a mesma folha aqui abaixo. Vogal breve. Nós temos, mais uma vez, nos valendo da consoante Aleph para escrever as letras. Nós temos um tracinho apenas, um tracinho abaixo, que também é igual ao A. Só que o nome desse A agora é patá, ok? E ele tem o som de Iá, como na palavra pá, ok? Pra gente não tem muita diferença, né? Um A em um outro, de um A para o outro. Na pronúncia hebraica existe uma leve, pequena diferença, mas pra gente é praticamente impronunciável isso daqui. O que vale para o nosso curso é memorizar que esse pequeno traço abaixo de uma consoante é equivalente à letra A, ok? E ele se translitera apenas como A, ok? A próxima vogal é a vogal segol. Segol, lembra que a letra E lá em cima eram apenas 2 pontinhos, e é a letra sere, não é? A segol, ela possui 3 pontinhos, dessa maneira. E esses 3 pontinhos é equivalente à nossa letra E na palavra, preste atenção, pé. Diferente do sere, que é E, nós temos o segol, que é E. Caso você tenha dúvida, volte aí no vídeo e reveja isso que nós estamos mencionando. E ele é transliterado apenas com a letra E, sem traço em cima, sem consoante, sem nada, ok? Então, a letra E, que é o segol. A próxima letra é a letra Hirik Katon, é apenas o pontinho, e esse pontinho é o nosso I, como na palavra fino, e ele se translitera apenas como I, ok? E as duas últimas, nós temos aqui o Kametz Katon, ou Hatuf, que é muito raro e que é idêntico ao A. Lembram? O A do Kametz Gadol. Agora nós temos o Kametz Katon, que é igualzinho, pessoal, igualzinho. Só que esse daqui, ele tem o som de O, como na palavra pó. Ele é transliterado apenas como um O. Quando é que eu sei que é A e quando é que eu sei que é O? Decorando as palavras. É somente dessa maneira. Não há como você perceber isso visualmente pela maneira como as palavras são grafadas. Isso é algo que você decora e não tem como você perceber simplesmente lendo. Ok? Então esse é o Kametz Katon, que tem o significado de O, como na palavra pó. E a última vogal, então, breve, é a vogal kibbutz, ou kibbutz, que é escrita com 3 pontinhos, mas não como na letra segol, né, o E, mas 3 pontinhos um ao lado do outro na diagonal, descendo da esquerda para a direita. Esse daqui é bastante comum na língua hebraica e ele tem o som de U, como na palavra susto, né? Susto. É bastante difícil para nós também percebermos a diferença da pronúncia desse U para esse U aqui. Mas, de fato, existe uma diferença que para nós é impronunciável. O que é importante é apenas nós decorarmos que esses 3 pontinhos na diagonal são equivalentes ao nosso U e eles são transliterados apenas com a letra U. Ok? Então, essas são as 10 vogais mencionadas na introdução da lição. A, E, I, O, U. Volte, refaça isso várias vezes, se for possível. E mais uma vez, essas são as longas. Agora, as breves. A, E, I, O, U. Mais uma vez. Ok? Muito bem, pessoal. Nós ainda temos as semivogais. E a mais comum de todas, que já foi mencionada aqui há pouco, é a semivogal chamada Shevá.
E o Sheva é escrito com esses dois pontinhos, um em cima do outro, na língua hebraica, ok? Esse é então o chamado Sheva. O Sheva, eu vou ler algumas coisas aqui da apostila que eu acho que podem nos ajudar bastante nessa hora. Sheva pode ser vocálico ou mudo. Muitas vezes no início de certas palavras, ou mesmo no meio delas, o Sheva não possui som nenhum. Ele apenas está ali, mas ele não possui som nenhum, ele é mudo. Como nós temos também letras mudas em nossa língua, não é? Bom, primeira observação que ele faz, de duas, quando o vocálico é representado por um pequeno E lá no alto, não é? Sobrescrito, devendo ser pronunciado de maneira brevíssima. Então, um E bem breve, né? Bem rápido, não é? E a segunda observação é que quando o mudo não é pronunciado nem representado. Então, observação. O Sheva pode ser também composto. Veja suas formas nesta condição e como serão transliterados nesse livro. Nós temos esses outros Shevas aqui. Eu vou colocá-los um pouco maior aqui para você ver. Nós temos o Sheva composto com patá. Lembra do patá é apenas um tracinho abaixo, que é o A, não é? E muitas vezes o A vai vir com o Shevazinho do lado dele, ok? Permanece tendo o som de A, ok? Nós temos também o Sheva composto de segol. Lembra do segol, que são os três pontinhos, que é igual à nossa letra E, mas ele vai possuir esses dois pontinhos ao lado dele. Por exemplo, a palavra Elohim começa com esse Sheva composto de segol, esses três pontinhos abaixo. Inclusive dessa consoante aqui, a consoante Aleph. Começa assim, El, aí vem, não é? Lohim, continua aqui. Muito bem. E o último Sheva composto é esse daqui, que é o Sheva composto de Kametz, que tem o som de O, que é aquela letrinha que parece um A, mas é O, com o Sheva do lado dele, que possui o som de O. Ok? Todos esses Shevas compostos, são transliterados com um acento circunflexo de ponta cabeça em cima da letra. Ok? É assim que nós transliteramos essas letras para leitura um pouco mais flexível em nossa língua. Ok? Muito bem, pessoal. Nós vamos encerrar nossa aula por aqui, então. Nós não vamos entrar nas consoantes vocálicas, porque a partir de então nós começamos a estudar um pouquinho das letras mães, não é? Ou matres lectiones, ou mães de leitura, como alguns chamam. E nós entramos em outros pontos que no tempo que nos resta não será possível abordar. Mas na semana que vem, então, no vídeo da semana que vem, que será postado no próximo sábado, nós começaremos a partir da página 39. É possível que alguns de vocês que encomendaram o seu livro já tenha chegado. Caso não chegue, não deixe de entrar em contato comigo no e-mail que você já tem do nosso curso, para que eu possa pedir mais uma vez na editora que o envie para você. Ok? Então nós paramos por aqui. Eu peço para você que não possui o livro que não deixe de voltar a assistir a nossa aula, para compreender melhor não apenas as vogais que vimos aqui, mas também um pouco melhor das letras modificadas e também das formas finais, não é? Do alfabeto hebraico que nós aprendemos na aula da semana passada. Qualquer dúvida que vocês tenham, não deixem de me escrever, ok? É isso. Bem, pessoal, nós encerramos por aqui, então. Na semana que vem nós vamos olhar um pouquinho para as consoantes vocálicas, as matres lectiones, como elas são chamadas, e também para aquilo que vem a partir da página 40, não é? Enfim, de uma maneira geral, tudo aquilo que envolve as consoantes e as vogais da língua hebraica. De modo que na semana que vem nós procuraremos unir as duas coisas, procurando já ler as palavras e compreendê-las de uma maneira mais familiar, agora que nós temos acesso tanto às consoantes quanto às vogais. Não deixe de estudar, não deixe de rever esse vídeo caso você sinta necessidade. E caso você não tenha o livro ainda e queira comprá-lo, o livro que nós temos estudado, como eu mencionei no vídeo anterior, é esse daqui, o livro Gramática Instrumental do Hebraico, passo a passo, do professor e doutor Antônio Renato Gusso, editado pelas edições Vida Nova. Nós temos um acordo com a Vida Nova que concede 15% de desconto para aqueles que compram o livro. Então, caso você queira, você me escreva no e-mail abaixo, o livro sai por R$ 45,00 e o livro é enviado para sua casa também. Ok? Então, caso você queira, não deixe de me escrever nesse e-mail também. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, dando uma boa semana aos irmãos. Deus abençoe.